Fala pessoal, que bom estar com vocês aqui mais uma vez no nosso canal. Professor Ulisses Pessoa, se inscreve aí, dá um like. No vídeo de hoje eu queria trazer uma provocação a respeito de uma das últimas decisões do Superior Tribunal de Justiça, quinta turma, falando aí sobre denúncia anônima, tráfico de drogas, mas eu queria me ater muito mais especificamente à questão aí da denúncia, do disque denúncia, como que a denúncia foi feita, se aquilo tem fundada razão, se não tem fundada razão, e o que isso é relevante para a nossa questão dentro da perspectiva prática. Você como estudante aí, como advogado, como advogada, com certeza isso aqui é de suma importância para você raciocinar o processo penal, o direito penal, aqui mais especificamente, as garantias constitucionais. A decisão foi essa aí, ó, do ministro Joel Paciornik, quinta turma, bem recente, olha aí, julgado em 19/4/2022. Como eu estava dizendo, gravitou em torno aí da questão da denúncia anônima. E o cerne, a questão principal que foi verificada dentro do julgado foi essa aí, ó. A quinta turma, relatoria aí do ministro Joel, decidiu e entendeu o seguinte, que a denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas, acompanhada das diligências para constatação da veracidade das informações prévias, podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado. Preste atenção. Denúncia anônima, acompanhada das diligências para constatação da veracidade das informações prévias, podem caracterizar as fundadas razões. A primeira coisa que eu te pergunto é o seguinte: o que são fundadas razões? O que são fundadas razões para caracterizar o ingresso dos policiais na residência de um investigado? É aí que está escrito aí, olha, a última palavrinha do entendimento da quinta turma. A nossa questão aqui não é ficar defendendo o criminoso, a nossa questão aqui não é ficar falando que só a advocacia tem razão, que o advogado criminalista tem razão, nada disso. A nossa linha de raciocínio aqui é pensar no processo, é pensar no direito processual penal, é pensar nas garantias constitucionais. E a primeira questão é nós pensarmos e refletirmos o que seria essa questão de fundadas razões. Será que uma denúncia anônima ou qualquer denúncia anônima, ela pode trazer, caracterizar essas fundadas razões para que um policial possa ingressar na residência do investigado? Numa perspectiva prática, é isso que você tem que olhar, no primeiro ponto. Até porque, se você verifica alguma afronta a um direito fundamental, a um direito constitucional, a própria Constituição, nesta questão, é óbvio que você pode perfazer a provocação processual concernente à questão. Então, o STJ definiu dentro dessa situação, dessa perspectiva que nós acabamos de vislumbrar. Nesse sentido, o STJ, a quinta turma aí, a relatoria do ministro Joel, entendeu o seguinte, ó: inicialmente, registre-se que o ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência dessa corte, né, do STJ e do Supremo Tribunal Federal, deve estar amparado de fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem estar ocorrendo no interior da casa situação de flagrante delito. É muito complicado isso quando nós pensamos em fundadas razões, e isso vai dar uma possibilidade de ingresso aí do agente público dentro da residência. O que são fundadas razões? Que questões são essas? Tudo bem, analisar o caso concreto, mas como assim analisar o caso concreto? E aqui vai uma crítica minha, tá? Não sei se você vai concordar, não tem problema, mas aqui é para nós construirmos juntos dentro desse canal. Quando nós permitimos, ou quando os tribunais superiores permitem esse avanço sem, evidentemente, um mandado, e nesse sentido, dentro das caracterizações de fundadas razões, existe um problema muito grande, porque isso pode ser uma carta branca para que agentes públicos, para que agentes policiais possam ingressar de qualquer maneira, sem uma fundada razão, mas disfarçado, nas perspectivas do caso concreto, de fundadas razões. E aí, até isso ser discutido, até isso ser pensado ali no caso concreto, não vai dar para ser pensado. Ou seja, o agente público, ele vai penetrar, ele vai invadir, dizendo
reiterando que há, portanto, uma fundada razão. Então, esse é o primeiro complicador dentro da seara da jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF. Vamos lá, não é porque é um tribunal superior e nós aqui respeitamos demasiadamente, eu respeito demasiadamente, que nós podemos entender que aquelas decisões ali pensadas tanto pelo STJ quanto pelo STF são cristalinas e são perfeitas e são absolutamente coerentes com o direito. A primeira coisa que eu entendo aqui é que isso é uma carta branca para que possíveis flexibilizações aos direitos fundamentais possam ser verificados, possam ser praticados. Então, esse é um primeiro problema, mas trazendo aí a construção da quinta turma nesse julgado, ministro e relator, ministro Joel, pensando dessa forma. Avançando, verifica-se que, isso é o STJ falando, após denúncia anônima acerca da existência de tráfico de drogas, que era o caso, os policiais realizaram diligências para a constatação da veracidade da denúncia e, com base em fundadas razões sobre a existência da prática do delito, inclusive sobre a existência de um disque drogas, tipo um disque denúncia, né? Ingressaram na residência do investigado, encontraram o entorpecente e realizaram o flagrante. Tudo bem. Eu volto a dizer, não estamos aqui defendendo questões ilícitas, questões ilegais. Pelo contrário, estamos defendendo aqui a questão jurídica, a questão do direito processual penal. Temos que tomar cuidado, e você pensando na prática, um cabeça de advogado, tem que pensar nisso, tem que pensar na prática, nessa questão do disque denúncia, descagem anônima, o que for, o que seja o nome, mas pensar na seguinte questão, que deve-se sempre haver uma investigação a respeito daquela informação, para que essas fundadas razões não virem carta branca dentro dessa questão. Ou seja, uma denúncia anônima, um disque denúncia, um disque droga, como está escrito ali, sem autenticidade, é um disque droga, um disque denúncia apócrifa, sem autenticidade. Então tem que tomar cuidado com isso. Se não tem autenticidade, não pode ter uma condição firme e pujante para uma fundada razão. E é aí que os direitos fundamentais eles acabam sendo vilipendiados. Olha aí, vamos avançando mais um pouquinho. Tem-se que em decorrência, isso, STJ falando, tem-se que em decorrência das informações anteriores no sentido de que haviam indícios prévios da traficância naquele local, o que foi confirmado pela abordagem policial que diligenciou ao local para investigação, além da apreensão de quantidade expressiva de droga, verifica-se a existência de justa causa para a atuação dos agentes, cujos autos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Eu respeito demasiadamente o STJ e é claro que, nesse caso em específico, tudo correu para que aquela denúncia, para tudo aquilo que foi dito, para aquela averiguação, realmente fossem constatadas as fundadas razões. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: e se na invasão que tenha ocorrido a partir de um disque denúncia, a partir de um disque droga, como o STJ traz aqui, não fossem posteriormente constatadas as questões? Então é isso que nós temos que entender e é isso que nós temos que perceber, sobretudo na prática, como advogados, como advogadas criminalistas, defensores e defensoras dos direitos fundamentais. Então, no caso aqui, evidentemente que o STJ verificou, entendeu e percebeu que havia uma coerência. Mas, na prática, no decorrer da situação, é preciso nós, como construidores dos direitos fundamentais, averiguarmos tais questões. É claro que todo esse debate também acaba gravitando em torno da prova. Nosso tempo aqui é um tempo muito pequeno. Em uma outra oportunidade podemos até falar sobre essas questões. Mas você, como advogada, precisa ficar, portanto, atento a essas questões dentro da perspectiva prática, para que, dependendo da situação, do caso concreto, como o próprio STJ fala, você possa entrar em ação para a defesa dos respectivos direitos. Então, cuidado com essa questão, cuidado com essa perspectiva e cuidado aí com o entendimento trazido tanto pelo STJ quanto pelo STF em relação a essas fundadas razões. Mas para terminar, o que são fundadas razões? É isso que você tem que analisar sempre no caso concreto. Fica com Deus, beijo muito grande, espero que você tenha gostado desse vídeo e avante sempre!